Ô, gente, essa atividade, ela tá um pouco atrasada, certo? Porque nós tivemos o feriado, depois eu passei o simulado para vocês, mas eu não passei o gabarito porque eu queria fazer a correção explicando. Porque teve uns que entenderam, erraram um pouco, e eu mandei fazer a correção e eles fizeram e fizeram correto. Mas teve outros que errou quase todas, certo? Então, sinal que não entenderam direito, certo? Não teve uma boa compreensão. Então, eu resolvi fazer a correção com vocês, explicando para ver se vocês entendem, certo? Então, aqui, ó, a primeira frase. Então, eu pedi para vocês colocarem transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto, certo? Então, aqui, ó, Carlos vende livro. Então, Carlos vende o quê? Se você fizer aquela perguntinha, você consegue descobrir, né, o que é que Carlos vende. Então, o que é que Carlos vende? Livros. Então, se eu faço a perguntinha o quê? Então, ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Os passageiros esperam o trem. Então, os passageiros esperam o quê? O que é que eles estão esperando? O trem. Então, vê que aqui também vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Na outra, Carlos gosta de música. Carlos gosta, se você fizer aquela perguntinha, né, ó, que vem acompanhado de uma preposição, de que é que Carlos gosta? De música. Então, se vem acompanhado da preposição, então ele vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Ao outro, oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Então, aqui, oferecemos, faça a perguntinha. O quê? O que foi que oferecemos? Uma medalha. Então, uma medalha aqui vai ser o quê? Objeto direto, certo? Aos primeiros colocados, vai ser o quê? Objeto indireto. Então, vê que nessa frase tem um objeto direto e tem um objeto indireto. Então, nesse caso aqui, essa frase ela vai ser o quê? Verbo transitivo direto e indireto, porque eu fiz uma pergunta direta e a outra indireta. A outra, Lígia comprou flores. Lígia comprou. Então, se ela comprou alguma coisa. Então, o que foi que ela comprou? O quê? Flores. Então, se eu fizer a pergunta o quê, então ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Já nessa frase aqui, Lígia gosta de flores. Olha aqui onde é que vem já a preposição aqui. Se você fizer aquela perguntinha, Lígia gosta de quê? De que é que ela gosta? De flores. Então, vai ser o quê? Verbo transitivo indireto, certo? Na sétima, nós aprendemos uma lição com o burro. Então, nós aprendemos. O que foi que nós aprendemos? O quê? Né? Uma lição. Com quem? Né? Então, na perguntinha aqui, ó, aqui a preposição, ó. Com quem? Né? Com a história do burro. Então, vê que eu fiz uma pergunta direta e a outra indireta. Então, vai ser o quê? Verbo transitivo direto e indireto. O burro carregava sacos de sal. Então, o burro carregava. Então, se o burro carregava, ele carregava alguma coisa. Então, o que era que ele carregava? O quê? Certo? Sacos de sal. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Certo? A outra. O burro carregava sacos de sal. O burro vinha carregado de sacos de sal. Então, o burro vinha carregado de quê? Né? De quê que ele vinha carregado? De sacos de sal. Então, nesse caso aqui vai ser o quê?
verbo transitivo indireto. É a outra. Ele observou isto. Ele observou o quê? O que foi que ele observou? Isto, a perguntinha que eu fiz aqui. Então, aqui vai ser o quê? Verbo transitivo, o quê? Direto. Pedro chegou. Né? Então, aqui, Pedro chegou. Olha aqui o verbo aqui. Né? Então, aquele complemento que você não precisa fazer a pergunta. Você entende que Pedro chegou. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Verbo intransitivo. Certo? Aqui, gosto de livro. Gosto de quê? De que é que eu gosto? Né? Aqui a preposição. Então, gosto de livro. Então, se eu gosto de alguma coisa. Então, vai ser o quê? Verbo transitivo indireta. As crianças dormem. Então, se eu digo as crianças dormem, né? Vê que o verbo aqui é o complemento. Né? Já dá para você entender que as crianças dormem. Não precisa fazer mais, né, pergunta. Então, aqui também vai ser o quê? Um verbo intransitivo. Certo? O garoto ofereceu um livro ao colega. Então, o garoto ofereceu o quê? Né? O que foi que ele ofereceu? Um livro. Você faz a pergunta: a quem? Ao colega. Vê que tem o quê? Um objeto direto e tem um objeto indireto. Dois complementos, certo? Então, nesse caso aí, ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Um avião caiu ontem. Como eu vi na explicação, o verbo aqui já está dizendo, né? Já está fazendo o complemento. Um avião caiu ontem. Mas como ele também vem acompanhado, né, de um advérbio de tempo, então ele continua sendo o quê? Um verbo intransitivo. Certo? O avião caiu, você entendeu que o avião caiu. Mas aqui é só um complemento, ontem. Mas como é um advérbio de tempo, então ele continua sendo um verbo intransitivo. Então eu espero que vocês dêem uma olhadinha aí na atividade. Quem não fez a correção, quem não mandou para mim ou quem fez errado, viu? Para vocês entenderem melhor, porque eu vou fazer a continuação dessa matéria, tá bom? Olha aí.